Vamos lá, pessoal, seguindo na matéria, agora 4.2, próximo ponto, 4.2, servidão administrativa. Vamos lá, 4.2, servidão administrativa. Segunda forma de intervenção do Estado na propriedade, o que é uma servidão administrativa? Entenda. Servidão administrativa é uma espécie de servidão. Servidão, e aí vocês têm que lembrar um pouco do Instituto da Servidão. A servidão acontece quando existe uma relação de domínio entre uma coisa sobre outra. Geralmente vocês estudam em direito civil a famosa servidão civil, servidão privada, em que dois imóveis estabelecem uma relação de domínio de um sobre o outro. De alguma forma qualquer, um imóvel vai ser dominante e vai ter um imóvel serviente. Professor, eu não entendi. Como assim? Só para ter um exemplo, vamos ter um exemplo. Vamos colocar aqui na nossa telinha. Vamos botar um exemplo aqui. Esse exemplo é de servidão de passagem. Só para vocês entenderem. Vamos imaginar que você tem aqui um imóvel rural A. Você tem um imóvel A. E aí existe um imóvel B. Bem aqui. Um imóvel B. E ao lado desse imóvel está uma estrada. Está aqui uma estrada. Esse acesso aqui, vamos imaginar que esse acesso do imóvel A aqui é um acesso muito dificultoso. Não é impossível, mas ele é dificultoso, complicado. E aí é possível a criação de uma relação de domínio entre o imóvel A e o imóvel B, que isso acontece muito em fazenda, em que há a famosa servidão de passagem. Abre-se aqui uma passagem da fazenda A para ter acesso à estrada, só que ela passa por dentro da fazenda B. Então existe uma dominação da fazenda A sobre o imóvel B, sobre a fazenda B. Aqui a partir da premissa é que A e B, o proprietário de A e o proprietário de B, sentam, acordam, não vamos entrar em nenhuma polêmica sobre passagem forçada, não é isso. Aqui é ideia de servidão mesmo. Aqui tem acesso, negocia e passa por dentro da fazenda. Isso é uma servidão. Isso é uma servidão comum. Você raciocina isso com a servidão comum entre o imóvel A e o imóvel B. O que é a servidão administrativa? É muito semelhante. A diferença é que ao invés de ser um imóvel que vai dominar outro imóvel, ou seja, vai ter uma relação de dominância, uma relação de subserviência de um imóvel para outro imóvel, vai ser um serviço. Você já deve ter viajado por aí, andando na estrada, dirigindo ou do lado, e reparado tanto de fio de alta tensão em cima de fazenda. Aqueles fios enormes passando. O Estado não é proprietário daquelas fazendas, mas o Estado tem a prestação de serviço de transporte de energia elétrica, de fazer essa remessa de energia elétrica em todos os rincões do Brasil. E ele tem que passar por esses imóveis. E isso geralmente é feito a partir de uma servidão. Existe um serviço que vai impor, vai ser um dominante sobre aquela terra. E o proprietário daquele imóvel vai ser obrigado a suportar aquele serviço passando por ele. Isso é uma servidão administrativa. Tranquilo? Pessoal, então, me ajuda a conceituar uma servidão administrativa. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a telinha. Vamos tentar fazer um conceito. Vou apagar aqui esse exemplo. Vamos tentar conceituar a servidão administrativa. Vamos lá. Conceito. Vou apagar aqui. Vou botar de pretinho. Para manter um padrão. Conceito. Vamos tentar estabelecer um conceito aqui. Eu vou digitar, evidentemente, eu vou anotar, você vai anotando aí. Não vou ficar escrevendo, sendo que você tem condições de pausar o vídeo e escrever. Assim. O que é servidão administrativa? Servidão administrativa é um direito real
estabelecido pelo Estado, ou por quem lhe faça às vezes, de natureza pública, na qual será instituído sobre o imóvel de propriedade alheia, com base em uma lei, um serviço que vai afetar esse imóvel, que vai ter que suportá-lo para fins de utilidade pública. Então isso é a servidão administrativa. Você vai ter um serviço que vai se impor sobre o imóvel, sobre uma propriedade privada alheia, que vai ser instituído a partir de uma lei. E com base nessa lei, o Estado ou quem lhe faça às vezes vai impor uma subserviência ao imóvel que vai ter que suportar a passagem, suportar o estabelecimento, a instalação de um serviço sobre a sua propriedade. Tranquilo? Isso é muito comum. Em estrada, quando você está viajando, você olha para o lado, você vê aqueles fios elétricos passando em fazenda. É a coisa mais comum, isso é muito comum. Entenda, meninos. A servidão, ele é um direito real. Como toda a servidão administrativa é um direito real. E é um direito real sobre coisa alheia. Se ele é um direito real sobre coisa alheia, ele tem que ser inscrito. Ele vai ter que estar registrado. Vai ter que ter registro em regra. Lá no cartório de registro de imóvel, na escritura, vai estar lavrada, registrada a servidão administrativa. Tá? Professor, qual que é a base legal da servidão administrativa? Pois é, esse é o problema. Não existe uma lei específica que fale sobre servidão administrativa. Não existe essa lei. O que existe é uma referência no famoso Decreto-Lei 3.365 de 41, que é o decreto que trata sobre desapropriação. E aí, lá no artigo 40, ele faz uma referência sobre estabelecimento de servidões. Essa referência faz com que a doutrina estabeleça que não há uma previsão legislativa expressa, mas que, como há uma referência da servidão administrativa dentro do decreto-lei, consequentemente você utiliza a mesma estrutura legislativa das desapropriações na instalação de uma servidão. Ou seja, você vai ter uma fase declaratória, em que o Estado vai precisar declarar a necessidade da servidão, depois uma fase executória, em que o Estado vai lá e efetivamente executa aquela certidão. Tudo jóia? E, professor, eu entendi. Você vai ter um serviço que vai se impor para o serviço. Como é que ela se institui? Quais são as formas de instituição da servidão administrativa? Vamos lá. Formas de instituição. Formas de instituição. Meus amigos, a primeira forma de instituição mais comum é por acordo entre as partes. Entre as partes. Geralmente o Estado e o proprietário chegam em um acordo e se institui a servidão. Professor, não teve acordo. Bom, não teve acordo, serve a mesma lógica da desapropriação. Se não houver na desapropriação, se não há um acordo, o Estado pode entrar com uma ação de desapropriação, na qual o Estado simplesmente vai estabelecer os critérios de pagamento da desapropriação, que é um direito do Estado desapropriar. E aí, não havendo acordo, você vem para a segunda possibilidade, que é a partir de uma sentença judicial. Sentença judicial. Sentença judicial estabelecendo a servidão. Para a professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela prevê uma terceira possibilidade, que é uma decorrência direta da lei. Da lei. E aqui eu preciso fazer uma observação. Quem fala isso é a professora de Pietro. Que observação é essa? Entenda. Independente da forma de instituição, toda servidão administrativa depende de uma lei prévia. Depende de uma lei. Tem que haver uma lei que vai autorizar o Estado a poder trabalhar com a servidão administrativa. Tem que haver essa lei específica. Mas essa lei é uma lei autorizativa, não é uma lei que institui a servidão. Publica-se uma lei permitindo que o Estado, sobre determinada área, estabeleça uma servidão administrativa, e aí, a partir daí, o Estado vai estabelecer administrativamente aquela servidão. Só que a professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela vê
um caso específico que é no Código de Águas, no chamado Código de Águas. No Código de Águas. Código de Águas. Código de Águas, lá no seu artigo 12. No artigo 12 do Código de Águas, existe uma previsão ali de uma servidão de trânsito para os agentes da administração pública. Ela fala que sobre as margens dos rios correntes, é possível estabelecer umas 10 dentro do Código de Águas, onde em rios que têm dominação pública, é possível estabelecer uma margem de 10 metros dessa margem, um espaço em que os agentes podem transitar para a execução do seu serviço. E aí ela estabelece isso como exemplo de servidão estabelecida pela lei. Que a própria lei, especificamente, foi lá, impôs essa servidão, que é uma servidão em que os agentes públicos poderiam transitar ali para a sua atividade administrativa. Tudo jóia? Isso é uma posição da professora Maria Silva Zanella de Pieta, a maioria da doutrina concorda. Quando você vai para a visão de alguns doutrinadores contrários, como o professor José dos Santos Carvalho Filho, ele já fala, olha, o professor José dos Santos fala o seguinte, para o professor José dos Santos Carvalho Filho, olha, eu não entendo que servidão pode ser instituída por lei. Se for instituída por lei, é ato genérico para todo mundo. Então não é servidão, é limitação administrativa. Lembra que a gente viu sobre limitação administrativa? Que é uma imposição genérica, imposta a todo mundo, a partir da aplicação do poder de polícia do Estado, em regular os interesses públicos e privados? Pois é, na posição do professor José dos Santos Carvalho Filho, uma servidão administrativa imposta por lei não é uma servidão, é na verdade uma limitação. Mas essa posição é uma posição minoritária. Posição minoritária. Tá joia? Prosseguindo aqui na nossa história. Próximo slidezinho. Relação de dominação. Relação de dominação. Entenda. Quando você faz uma servidão comum, você tem uma relação de dominação de um bem sobre um outro bem, de um imóvel sobre um outro imóvel, uma servidão civil. Na servidão administrativa, a relação de dominação é um pouco diferente. Você tem o dominante, não o imóvel, mas o serviço. E em contrapartida, você tem o serviente, você tem o bem, a propriedade. Essa propriedade é que vai se submeter, vai ser a serviente. Relação entre dominante e serviente. E aí, meus amigos, lembre-se, como ela é uma servidão e ela é um direito real sobre coisa alheia, ela deve estar registrada na escritura. A própria lei de direitos públicos fala que deve ser registrada na escritura as servidões que eventualmente existam. E aí, quando ela fala servidões, ela não exclui se a servidão é uma servidão civil ou se é uma servidão administrativa. E deve ser feita. Até por uma questão de bom senso e principalmente de publicidade. É extremamente importante. E aí, meus amigos, prestem atenção no detalhe. É uma relação de dominação. E ela tem natureza jurídica de direito real. Direito real sobre coisa alheia. Se é direito real sobre coisa alheia, uma característica importante, em regra, é perpétuo. Porque o direito real, ele, em regra, é perpétuo. Então, uma vez estabelecida uma servidão, em regra, essa servidão vai continuar durante o tempo todo. Ela vai continuar sendo exercida até que ela seja extinta. Enquanto ela não for extinta, em regra, essa servidão vai continuar existindo. E ela vai continuar existindo enquanto o imóvel existir, enquanto a relação jurídica existir, ou seja, enquanto a servidão não for extinta, essa servidão vai continuar valendo. E aí você pergunta, professor, como é que a servidão pode ser extinta? Quais são as formas de extinção de uma servidão? Vamos lá, a gente vai colocar aqui agora. Formas de extinção. Meninos,
Como é que vai extinguir? Bom, a primeira lógica é o desaparecimento do interesse público. Bom, aqui é óbvio. Se não há mais interesse na prestação daquele serviço, não tem porque o Estado continuar mantendo uma servidão, impondo alguém a suportar um serviço que não há mais interesse em ser realizado. Então você vai lá e extingue a servidão. Segunda forma é o desaparecimento da coisa. Desaparecimento da coisa serviente. Desaparecimento da coisa serviente. Por exemplo, existe uma relação de dominação sobre um bem. Por algum motivo qualquer, esse bem deixa de existir. Ele sofre, por exemplo, um processo de aluvião ou de avulsão. Aluvião é aquela perca natural, decorrente do fenômeno da natureza, que você vai perdendo parte da sua propriedade e vai se passando para outra. E de repente aquele trecho de terra, aquele pedaço de terra, aquele local onde era estabelecida a servidão, desapareceu. Então você não tem mais necessidade. Tem como você ter uma servidão sobre um bem que não existe mais. Uma vez que não exista mais o bem, desapareceu a coisa que está suportando aquela servidão, consequentemente a servidão desaparece. E a terceira é quando houver eventualmente uma reunião de propriedades. Propriedades entre o dominante e o serviente. Como assim? Uai, presta atenção aqui. Servidão é relação de dominação de uma coisa sobre outra, no caso do direito civil, ou de um serviço que pertence ao Estado sobre uma coisa. Mas por algum motivo qualquer, o proprietário daquele imóvel que está sendo o imóvel subserviente, está sendo o imóvel que está sofrendo a dominação, passar a ser o dono do imóvel dominante. E no nosso caso específico, nosso exemplo específico, o dono do serviço dominante, que no caso é o Estado, não há mais que se falar em relação de dominação. Porque não tem como um serviço dominar coisa de terceiro se aquilo é do próprio Estado. Então, se houver uma junção, por exemplo, o Estado vem adquirir aquilo ou porque desapropriou ou porque comprou mesmo, a partir daquele momento não precisa mais falar em relação de dominação de um serviço público sobre um imóvel de terceiro, porque aquilo pertence agora ao Estado. Então, nessas situações, havendo essa confusão, o bem vai passar a pertencer às mãos do Estado, também se extingue a servidão administrativa. Essa servidão acaba perdendo a razão, perdendo o objeto, porque, afinal de contas, o bem passa a pertencer ao Estado, e ele não tem mais por que ele impor a terceiros. É uma coisa dele mesmo, ele que vai impor a forma de submissão. Tudo jóia? Meninos, vamos lá. Qual característica da propriedade a servidão administrativa atrapalha? Qual característica da propriedade a servidão administrativa ataca? Lembra as características? Exclusivo, absoluto e perpétuo. Eu perco a minha propriedade? Não, não perco a propriedade. Eu continuo usando a propriedade? Continuo. Mas eu uso ela sozinha agora? Não. O Estado usa comigo. Então, meus amigos, se o Estado usa a propriedade comigo, consequentemente, ele atinge o caráter exclusivo da propriedade. Eu uso, mas o Estado também usa propriedade. Tá? Caráter exclusivo. E sobre indenização?
Vamos lá. Qual que é a regra? Sempre, para que haja indenização, tem que haver dano. No nosso caso específico, é a mesma coisa. Haverá indenização? Sim, caso haja dano. Se houver dano. Aqui é muito mais comum haver o dano. Porque, afinal de contas, uma servidão acaba, de uma certa forma, atrapalhando você utilizar a sua área. Às vezes até diminui o valor venal do bem. Então é muito mais comum existir um dano. Contrariamente àquela limitação administrativa, que dificilmente você visualiza o dano, na servidão administrativa, normalmente você visualiza o dano. E verificado esse dano, evidentemente, você tem que indenizar. Tá? Vamos fazer só uma relaçãozinha aqui, 2 parênteses que eu acho que são bacanas, para vocês entenderem aqui a diferença entre uma servidão civil e uma servidão administrativa. Primeiro, servidão civil e a servidão administrativa. Vamos lá. Meninos, primeira característica, a servidão civil, ela atinge interesses privados. Quem está interessado são os proprietários. É o cara que está querendo fazer a servidãozinha de passagem. É o cara que quer estabelecer aquela relação de dominação. Então é uma relação entre os dois. Os interesses são privados. Já na servidão administrativa, é o interesse público. Primeira diferença. Segunda, a servidão civil, como é uma relação entre particulares, entre privados, ela é disciplinada. A disciplina é o direito civil. Regras civis entre os iguais. Todos aqueles princípios de igualdade, paridade, vocês conhecem no direito civil. Já a servidão administrativa, a disciplina da servidão administrativa é o direito administrativo. Aí, com todas as regras que você já conhece, supremacia do interesse público sobre particular, indisponibilidade do interesse público, submissão do particular às regras do Estado. Aqui não tem muita conversa. Você está discutindo com uma coisa pública. Você está discutindo com o Estado. Não tem muita conversa. E a terceira diferença que a gente pode destacar é a relação de dominação. Como é que é a relação de dominação aqui? Aqui é um bem que vai dominar outro bem. Já na servidão administrativa, a relação de dominação é de um serviço sobre um bem. Então, ó, interesse privado, interesse público. Regras privadas, regras públicas. Bem sobre um bem, serviço sobre um bem. Agora, uma outra diferença que é interessante a gente destacar é a diferença agora entre limitação administrativa e servidão administrativa. É muito comum cair em prova por aí o pessoal falar características de um instituto e colocar o nome de outro. Então é interessante a gente destacar, para vocês lembrarem, a diferença entre limitação administrativa e servidão administrativa. Vamos lá. Primeira característica. A limitação administrativa, que é aquela imposta a todo mundo, ela é geral. Ela é abstrata. Eu imponho uma limitação administrativa a toda uma coletividade. Não é que eu não quero que aquela pessoa X construa até mais do que determinada altura. Não é que eu quero que aquela pessoa X tenha tantos metros de calçada. Eu quero que todo mundo, sob as mesmas condições que aquela pessoa esteja, se submeta às mesmas regras. Então é geral, é abstrata. Agora, a servidão administrativa é o contrário. Eu quero passar aquela fiação, aquela tubulação de gás sobre aquele imóvel específico. Não é que eu quero qualquer imóvel, não, eu quero passar por aqui. Porque aqui é o caminho mais rápido, aqui eu vou gastar menos, aqui eu vou ter uma melhor condição de distribuição daquele serviço. Então ele é um ato específico.
Então, primeira diferença. Se ela é geral e abstrata, a limitação administrativa atinge proprietários indeterminados. Eu não sei quem vai ser atingido pela limitação administrativa, pouco importa. O que importa aqui é o poder de polícia do Estado. Agora, como ele aqui na servidão administrativa, como é um ato específico, eu sei. Ele vai atingir proprietários determinados. Eu sei quem vai estar sofrendo as consequências da limitação. Perdão, da servidão administrativa. Joia? Uma segunda diferença. Terceira diferença. Aqui não há relação de dominação. Não tem nenhuma relação de dominação do Estado sobre o particular. Não tem. Aqui é uma consequência da supremacia do interesse público do poder de polícia. Aqui, contrariamente, há uma relação. Há uma relação de dominação. Joia? Quarta característica que a gente pode destacar, que vale a pena a gente destacar. Quarta característica é que aqui restringe o caráter, atinge o caráter absoluto. Uso, mas não uso mais do jeito que eu quero. E já aqui atinge o caráter. Deixa eu apagar aqui, ficou estranho. Atinge o caráter exclusivo. Ou seja, uso, mas não uso mais sozinho. Tudo jóia, pessoal? Todo mundo sacou as diferenças entre elas? Então é bom a gente levar essa tabelinha. Limitação administrativa para servidão administrativa. Gravar, botar a tabelinha de novo aí na tela. Pra vocês anotarem, gravarem essa tabelinha. Essa tabelinha é muito importante. Vai ajudar vocês muito no futuro. Tudo jóia? Tranquilo? 4.2 fechamos. Vamos para a próxima requisição. Vamos lá?